boa noite, meus queridos amigos e companheiros. Boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa casa de oração, nosso pronto-socorro do nosso coração, o lugar onde nós nos aproximamos para introjetar um pouco mais a nossa necessidade de entendimento, tentar absorver palavras, ensinamentos que vão nos ajudar a refletir como deverá ser o nosso caminhar, a nossa progressão moral. E nós trouxemos um pequeno texto para a gente começar a reflexão dessa noite. A caridade sublimada. Mensagem mediúnica recebida na Sociedade Espírita Maria Nunes, por João Nunes Maia, pelo Espírito Milanês. A caridade no reino da terra é mal entendida no que tange ao verdadeiro amor. O desprendimento verdadeiro é capaz de sublimar os sentimentos que nascem no coração. Quando intentarmos ajudar, bom será que limpemos a nossa intimidade de toda e qualquer ostentação, agindo na simplicidade. Amar sem exigir, fazer o bem sem usura, cultivar, ainda que seja apenas a amizade. A fraternidade é força sutil que interpenetra o espírito. A fraternidade, quando inspirada por Jesus, nos diz que a benevolência deve ser aquela que carrega consigo alegria, que não envolve interesses menores em traços transitórios. Ela pode ser simplesmente uma atenção. O Evangelho nos ensina a caridade sublimada, aquela que ajuda por amor em todas as circunstâncias. E são inúmeros os meios que podemos servir. Nós podemos ajudar pensando, pelas boas ideias, pela fala agregadora, pela alegria contagiando o próximo, pelo perdão, pela presença, estimulando a sensibilidade do companheiro, pelo exemplo divino da postura evangélica. A caridade pode se fazer apenas pelo olhar, pelo toque das mãos, pela paciência, pelo que ouvimos com bom senso e até pelo silêncio. A caridade é um gênio de muitas sensibilidades, onde o amor se irradia para estabelecer a harmonia onde falte a paz. Se queres aprender a exercitar o amor mais puro, toma como padrão sublimado a caridade eterna que Jesus veio nos ensinar. E com essas palavras, nós vamos agradecer, em primeiro lugar, a Deus, a Jesus, aos nossos guias e protetores que nos permitiram chegar até aqui hoje, que nos permitiram, nos conduziram até aqui nessa noite, mas principalmente vamos pedir por aqueles que não tiveram essa oportunidade, por aqueles que por algum motivo estão presos aos seus lares, em seus compromissos, em leitos de hospitais, em orfanatos, trancafiados, sem essa oportunidade que nós temos. Agradecendo então a Deus e a Jesus por essa oportunidade, vibrando por todos aqueles que se encontram numa condição diversa da nossa, vamos pedir a proteção divina dos mentores dessa casa, dos mentores do nosso palestrante, que o auxilie no trabalho dessa noite e que Jesus esteja com todos nós. A palavra. A palestra dessa noite será proferida pelo nosso irmão Vádio no tema desencarnação. Aqui convidamos para que o bendito Jesus abençoe. Meus irmãos, boa noite, tudo bem? Boa noite. Que Jesus nos abençoe a todos, que tenhamos nós uma noite produtiva, não é? Importante, a expectativa sempre é de angariarmos aqui informações, subsídios que nos ajudem na nossa atividade lá fora, não é isso?
O dia lá é um dia geralmente agitado, corrido, nos chama a atenção, os sentidos quase que totalmente para a questão da materialidade. E esses momentos de reflexão que aqui temos juntos são momentos importantíssimos para alinhar raciocínios, traçar metas, delinear os caminhos que queremos seguir e buscarmos subsídios, forças, né? Orientação para esta labuta lá fora, não é? Os bons espíritos fazem muito esforço para que nós todos consigamos cada vez mais raciocinar em espiritualidade. Viver como homens terrenos, trabalhando, estudando, cumprindo com nossas obrigações de cidadãos, mas com o pensamento em espiritualidade. É um esforço que não é pequeno, não. Por quê? Porque na imensa maioria do tempo, na imensa percentagem de nossas ações, nós voltamos instintivamente para as questões materiais. Somos absorvidos por essas questões, gostamos, trocamos energias e ali a vida passa e costumamos chegar lá no finalzinho, na hora da desencarnação e não estamos preparados, não é? Então, o convite é sempre este, é voltarmos a atenção, é pensarmos, é raciocinarmos, é transcorrermos o nosso dia a dia como homens, mas espiritualizados, está bem? O tema de hoje, desencarnação, traz esse objetivo também. É um assunto que é de grande curiosidade para todos nós, não é verdade? Tem alguém aqui que não tenha curiosidade desse assunto? Hein? Tem alguém aqui que saiba tudo sobre isso? Tem ou não? Tem, não tem? Pois bem, este tema desencarnação como reencarnação, existem algumas referências primeiras que nós precisamos traçar. Primeira referência, nós não vamos conseguir tirar todas as dúvidas. Tá legal? Tudo bem? Estamos combinados? Estamos ou não? Vamos continuar curiosos. Vamos continuar curiosos. E a curiosidade é extremamente sadia, porque é através dessa curiosidade que nos impele a pesquisarmos e a estudarmos mais. Tudo bem? Segundo acordo que nós precisamos fazer. Segundo acordo. Não tentem comparar uma desencarnação com a outra. Não tentem comparar uma reencarnação com a outra. Por quê, gente? Por quê? Por quê? Porque somos individualidades. Porque temos linhas de raciocínios, de metodologia, ações absolutamente individuais umas em relação às outras. Mais do que isso, além de sermos individualidade, somos seres mutantes. Nós mudamos de raciocínio e de vibração continuamente. Quisera Deus fosse só para cima, não é? Às vezes não é verdade? Então, o momento da desencarnação tem muito a ver, o processo como se dá e os reflexos que terão lá na frente, tem muito a ver com esse momento, com esse instante da individualidade, com esse instante dele em relação à coletividade, dele em relação a ele próprio. Tudo bem? Como somos seres mutantes, a expectativa é de quando a gente sair daqui, estejamos bem melhor do que entramos. Tá legal? Tá bom? Vamos começar? Vocês são bons de matemática? Todo mundo aqui é fera em matemática? Contem para mim, me ajudem a fazer uma conta aí. Conta de cabeça, não tira a calculadora do bolso. Somos quantos encarnados na Terra? Quantos encarnados? Vocês estão em dúvida, gente? Vocês não sabem qual a população do planeta, não? Quantas pessoas tem na sua casa? Hein? Quantas pessoas tem na sua casa? Não, só os encarnados. Se falar nos encarnados, aí a conta vai ficar complicada. Hein? Quantas pessoas tem na sua casa? Na sua casa, tem 7 bilhões de pessoas. Tá legal? Tudo bem? Qual é a média de idade para o homem hoje? Se a gente falar em países desenvolvidos, a média é alta. Se falar em África, em América do Sul, a média cai bastante. Vamos chutar aqui 70 anos para ficar uma conta fácil? Tá bom? 7 bilhões dividido por 70 dá quanto? Já fizeram a conta, né? Aí depois que vocês fizeram a conta, vocês dividem esse resultado por 365 dias do ano. Quanto que dá, hein? Fizeram a conta já? 273.954. Duvidam? Faça a conta para vocês verem. Eu também não sei o número exato, não, mas eu chutei esse aqui agora. Né? Quase 280 mil pessoas. Sabe o que significa esse número? O que significa isso? O que significa isso? Primeiro vamos lá, 7 bilhões de pessoas.
com uma média de idade de 70 anos, o que quer dizer essa expressão? O que quer dizer isso? Não sabem não? Vou contar para vocês. Quer dizer que em 70 anos, 7 bilhões de pessoas terão desencarnado. Quer dizer que, no máximo em 70 anos, toda a população do globo terá sido trocada. Ficaram preocupados, não? 274, 280, 300 mil é o número de pessoas que desencarnam diariamente, todos os dias. Todos os dias. A gente guarda uma expectativa singela, de que o dia que a gente desencarnar vai ser feriado mundial, não vai? Não é? O mundo vai parar, não vai? Poxa, afinal de contas sou eu, né? Não é assim? Né? Eu desencarnei, gente, para de trabalhar, para com a escola, para tudo, eu desencarnei. Não, gente, o mundo continua naturalmente, tá legal? Vamos ler lá um pouquinho? Vamos? Dos 4 cantos da terra partem diariamente viajores humanos aos milhares, demandando o país da morte. Vão-se de ilustres centros da cultura europeia, de tumultuárias cidades americanas, de velhos círculos asiáticos, de ásperos climas africanos. Procedem das metrópoles, das vilas, dos campos. Raros, querem que eu repita raros? Raros, vou repetir mais uma vez, pode? Raros viveram nos montes da sublimação, vinculados aos deveres nobilitantes. A maioria constitui-se de menores de espírito, em luta pela outorga de títulos que lhes exaltem a personalidade. Não chegaram a ser homens completos. O povo lá fora, nós aqui não, né? Não estou falando da gente aqui não. Afinal de contas, no dia que eu desencarnar vai ser feriado mundial, então não está falando de mim, não é? Meus irmãos, raros homens, raros homens encarnados viveram ou conseguem viver no apogeu da sua filosofia de vida. A grande maioria traz uma filosofia de vida relativamente saudável, salutar e benéfica, mas no campo das ações, as ações são muito materializadas. Essa distância que o homem guarda entre a filosofia sã e a ação materializada, a ação menos feliz, chama-se dor de consciência. E é exatamente essa dor de consciência que o prende lá no mundo espiritual em regiões delicadas. Percebemos isso ou não? Raros conseguiram viver na condição de homens completos. Somos semi-homens. O que quer dizer isso, hein? Semi-homens. O que quer dizer isso? Quer dizer que erguemos um corpo hominal, estruturamos uma filosofia correta, estruturamos uma consciência plena, uma razão, uma capacidade de raciocínio contínuo, mas no campo dos interesses e das ações, nós ainda nos encontramos na retaguarda. O campo da animalidade grita de uma maneira estentórica dentro de nós. Nossa prece de início, o nosso irmão falou sobre aqueles companheiros que estão nos hospitais, sobre aqueles companheiros que estão trancafiados, não é isso? Estão nas penitenciárias. Nós temos hoje 7 bilhões de pessoas, onde 1 bilhão de pessoas vai dormir com fome esta noite. Estas instabilidades, estas dificuldades sociais mostram a dificuldade da individualidade, porque o coletivo é o somatório de muitas individualidades. Tudo bem ou não? A sua casa é fruto da sua mente e do seu coração. A nossa casa terra é fruto da mente humana e do coração humano. Os distúrbios, as dificuldades que imperam na nossa sociedade a nível global, mundial, são reflexos das dificuldades e das limitações que o homem carrega dentro de si. Somos seres pensantes, inteligentes, mas não usamos a inteligência espiritualmente. O nosso interesse pessoal caminha na frente de quase todas as nossas ações. E são esses característicos que vão imperar nos momentos decisivos da nossa vida, não é? Diz que nasce sozinho e também morre sozinho, não é? Pois é, sozinho com os seus pensamentos, sozinho com a sua estrutura mental,
sozinho com a sua matéria mental. E aí é que está o problema. Quisera eu ser sozinho sem essa matéria mental, né? Mas a matéria mental é a minha herança, é o meu condutor, é aquilo que eu vou carregar e não consigo ficar isento dela. E naturalmente ela agirá e reagirá sobre mim como forma de aquisição de experiências e de melhorias. Tá legal? Ficaram preocupados? Não. Preocupe-se não. Preocupe-se não. Nós vamos fazer alguns apontamentos aqui, conversar sobre alguns assuntos, tá bem? Vamos lá. Separação da alma e do corpo. A perturbação que o espírito sofre ao encarnar é muito maior e mais longa do que ao desencarnar. Vocês concordam com isso ou não? Sim. Concordam com isso? Sabe por que vocês concordam? Está escrito lá no livro dos Espíritos, não é? Hein? Por isso que vocês concordaram? Hein? Por que isso acontece? Pois não, pode falar. Porque na hora que você está voltando para a Terra, né? Você vai reencarnar, você está deixando uma vida toda no plano espiritual, uma família, uma estrutura, para poder voltar, né? Como bebê, numa missão, você não sabe se você vai conseguir. Essa perturbação é por causa disso que nosso irmão falou? A perturbação ao reencarnar é muito maior e mais longa do que quando desencarna, quando desencarnamos. É por isso, né? Acho que somando a fala dela, é que a gente conhece a programação e a gente tem muito medo, fica muito perturbado e não conseguir atingir o objetivo. É por isso também, gente, ou não? Também, mas também tem a questão de ficar preso, né? O espírito vai ficar preso. Preso a quê? A um corpo. A um corpo. Vamos lá, preso a um corpo. Preso a um corpo perfeito, íntegro. Ele se manifesta absolutamente, tranquilamente por aquele corpo que acabou de nascer. É, gente? É isso? Não, gente, não. O bebezinho consegue sair caminhando, falando, se comunicando? Eles dizem, não. Por quê? A perturbação. Porque o processo de adequação do corpo físico no mundo físico é muito mais longo que o processo de adequação do corpo espiritual no mundo espiritual. A matéria densa, a matéria física, ela responde com uma velocidade muito menor. Nossas crianças aqui vão ter um pouquinho mais de consciência, 7, 8 anos, 10 anos, tem alguns que fazem 80 anos, não tem consciência de nada, né? Mas né? Fala mal dos outros não, hein, gente? Uma coisa feia, não é? Percebe? Esse processo da perturbação é o tempo em que o espírito demora para assumir a integralidade das suas potencialidades. Normalmente, isto se dá com um pouquinho mais de velocidade no mundo espiritual. Tá bem? Não estamos falando dele estar bem ou mal lá no mundo espiritual. Estamos falando da capacidade de interação dele com o meio exterior. A capacidade de comunicação dele com o meio exterior. Tá legal? Alguma questão? Alguma observação? Tudo isso? Então tá bom, vocês podem me parar, hein? Tá bom? O espírito, visto que o corpo privado de vida é, a partir de então, sem utilidade, deixa-o como se abandona uma casa em ruína ou uma vestimenta imprestável. É fácil assim? Hein? Não é fácil assim não? E aí? Como que vai ser a nossa vez, hein, gente? A hora que a gente olhar para o corpo e falar, esse corpo não presta mais não, vou embora, tchau. Hein? Fui? É assim? Mas que o corpo é imprestável, se ele desencarnou, é imprestável, não é? Mas ele leva com ele o perispírito, que é como se fosse o corpo, e ele não sente que desencarnou, porque o perispírito é a cópia perfeita do corpo. Na verdade... Fica perturbado. Exatamente. Na verdade, despedir-se do corpo ou libertar-se do corpo, ele consegue, num determinado prazo, né? De acordo com cada espírito, mas ele consegue. A questão é o que ele carrega do mundo físico para o mundo espiritual, tá bem? A veracidade do fato, a veracidade da frase lá escrito em Gênesis está no fato de que o corpo orgânico perdeu a vida, cessou a vida, ele não presta para mais nada, tá bem? Qualquer corpo orgânico, não é o nosso não, o nosso, a árvore, o animal, qualquer corpo orgânico.
houve a secção, houve a paralisia do fluxo vital para a manutenção daquela vida, aquele corpo naturalmente, imediatamente, já começa a compor a natureza de onde ele veio. Tá bem? Tudo bem? Então vamos lá. Vamos ver o que tem aí pela frente. Assim que o negócio passar. Algumas perguntas do Livro dos Espíritos. Vamos passar por essas questões de uma maneira objetiva, para nós avançarmos num assunto mais diferente que tem para frente. Mesmo porque é sempre um convite, né, gente? O Livro dos Espíritos é para nós manusearmos, tá bem? Para fazer dele uma consulta constante. A alma após a morte. O que sucede à alma no instante da morte? Volta a ser espírito, isto é, volve ao mundo dos espíritos de onde se apartara momentaneamente. Vocês acreditam fielmente que são espíritos? Sim. Vocês acreditam fielmente? Sim. Vocês vivem fielmente como se fossem espíritos? Mas a pergunta é a mesma, não é não? A pergunta mudou? Ué, mas eu perguntei primeiro se vocês acreditavam que são espíritos. Vocês acreditam mesmo? Hein? Acreditam de verdade? Bate o pé no chão e afirma de maneira categórica? E vivem como espíritos? Não. Isso chama dor de consciência. Entendeu? Mas não fiquem chateados não, que são só vocês não. Eu estou na frente dessa dor consciencial, né? Pois não. Ele fala que é aí que é o problema. Que Aí é que é a questão. A gente tem certeza que a gente é espírito, mas se alguém perguntar, a gente fica duro de responder, porque você não vive como espírito. A gente não... Mas por quê? É aquele primeiro texto lá, né? Nós erigimos a condição hominal, mas ainda estamos balançando, ainda estamos, né? Um tanto... Oh, peraí, passei um negócio aí. Ainda estamos um tanto... Estamos oscilando, não é verdade? Bom, a alma após a morte conserva a sua individualidade? Conserva ou não? Claro, não é? Claro. Porque senão, se não conservasse, o que ela seria? Né? Próxima pergunta. Cadê o negócio? A alma nada leva consigo deste mundo? Nós levamos alguma coisa desse mundo, gente? Não. De matéria Acho que nós levamos aquilo que nós fizemos de bom. De ruim. De ruim também. De ruim também. Eu podia ter ido embora só na primeira parte. Eu ia embora feliz, com, né, um upgrade emocional aqui legal, não é? Pois é. Nada, a não ser a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Todos nós queremos ir para um mundo melhor. Preste atenção. Todos, do primeiro ao último. Nós não estamos falando das pessoas que agem corretamente. Os criminosos, os contrabandistas, os que fazem mal para a sociedade, todos querem ir para um lugar melhor. A questão é o caminho que um escolhe é diferente do caminho do outro. A perspectiva de felicidade, a perspectiva de estar bem é um processo natural do ser humano, tá bem? Do espírito. Tudo bem? Nada, a não ser a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Lembrança cheia de doçura ou de amargor, conforme o uso que ela fez da vida. Quanto mais pura for, melhor compreenderá a futilidade do que deixa na terra. Tá legal, gente? Levamos alguma coisa da terra? Eu ouvi uma frase uma certa vez que um espírito contou para uma pessoa que contou para nós, falou assim: nós levamos tudo o que o dinheiro não compra. Ou seja, conhecimentos, alegrias, tristezas, rancores, fatores que são relativos ao mundo e que nós guardamos na nossa intimidade, passa a compor, passa a permear ou a formar a nossa casa mental. E é essa casa mental que nós carregamos conosco. Tá legal? Nós vamos ver isso já já. Bom, vamos a um assunto diferente agora? Depois vocês pesquisem, por favor, lá no Livro dos Espíritos. São inúmeras perguntas lá para a gente pesquisar. Tá legal? Tudo bem? É até 9 horas, não é? Bom, vamos lá. Pontos para nós raciocinarmos. Como o Espírito vê e sente nossas lembranças e sentimentos por ele após o desencarne?
Os espíritos, primeiro, eles veem e sentem, eles percebem estas lembranças? Ou nós, quando desencarnarmos, perceberemos as lembranças e os pensamentos daqueles que ficaram? Sim. Como que é? Percebemos ou não? Às vezes sim ou às vezes não. A nossa irmã falou que nem sempre. Hein? Mas muitas das vezes a gente é desligado para que essa transição ocorra de uma forma mais tranquila. Se o espírito está desencarnando, estiver ouvindo, vendo tudo que está acontecendo aqui, muitas vezes ele não consegue desligar do Na verdade nós vamos tocar aqui no desencarne de Dimas, né? Os espíritas são assim. Quando a gente vai falar de reencarnação, a gente corre lá no livro Missionários da Luz e fala de Segismundo, né? Quando vai falar de desencarnação, corre no Obreiros da Vida Eterna e fala de Dimas, não é? Não é assim? Pois bem, mas não está errado não, é isso mesmo, tá certo? Mas a gente vai perceber que o momento da transição é um momento diferente, né? E por esse momento ser diferente, aquele momento, o influxo mental, principalmente da família, interfere muito. Às vezes interfere positivamente, mas na grande maioria das vezes, se o momento do desencarne chegou realmente, os familiares geralmente não aceitam e aí a interferência é uma interferência menos positiva. Costumam os espíritos provocarem uma ligeira melhora naquele que está desencarnando, para que a família dê uma relaxada, vá para casa, vai dormir, sai do hospital, sai de perto dele, e aí promove o processo da desencarnação. Tá legal? Vocês não contem isso para ninguém não, segredo nosso, tá bom? Se a gente contar não vale mais, né? Não está da melhora da piora, né? Melhora, todo mundo desconcentra, dá um sorriso, tira aquela feição de preocupação extrema, de pré-angústia, né? E aí dá uma descansada, ele fica sozinho, melhora um pouquinho, daí a pouco a desencarnação está completada. Tá bem? Tudo bem? Mas, de forma geral, quase absoluta, à exceção daqueles que realmente precisam ficar isolados, os espíritos sentem e percebem os nossos pensamentos, nossas emoções. Alguns deles podem nos ver, alguns deles podem até interagir conosco. Tá legal? Alguns, tá bem, gente? Alguns. O espírito desencarnado continua com seus sentimentos com relação aos que ficam no mundo material? Os espíritos desencarnados continuam com seus sentimentos com relação àqueles que ficaram no mundo físico? Hein? Continua ou não? E se o sentimento é de afeição e aquela pessoa está traindo ele? Aí vai sentir revolta, né? Então não continua com o mesmo sentimento? A pergunta é, continuam com os mesmos sentimentos? Então não. Pode mudar, não pode? Pode ou não pode? Sim, não. O corpo físico, o estereótipo, a polidez da sociedade, né? Barba feita, camisinha arrumada e tal, pode esconder um vulcão que está ali dentro. Pode ou não pode? Não é verdade? Nós podemos pensar em relação a uma pessoa de uma forma destrutiva e infelizmente ainda sorrimos para ela. Não é? Para o desencarnado não existe essa carapaça. Para o desencarnado não existe essa couraça, essa moldura exterior. Ele percebe, ele sente, muito antes da visão, ele sente nas vibrações, nas emanações mentais daquelas pessoas. Os sentimentos podem continuar e podem até ser fortalecidos, mas eles também podem mudar de direção. Tá legal? Importante nós pensarmos. Aqueles nossos parentes, nossos irmãos, nossos afetos ou desafetos que desencarnaram, eles não deixaram de existir. Eles não foram pulverizados. Eles existem, continuam vivendo em outro lugar, em outra cidade. Pegaram um avião aqui e foram para um outro país. Nesse outro país não tem telefone, não tem fax, não tem internet, tá bem? O nosso processo de comunicação com eles é bem limitado. Mas eles continuam vivendo no outro lugar, tá? Quando nós formos para lá, nós também vamos pegar o mesmo avião, né? Vamos para esse outro lugar, essa outra cidade. Continuamos vivendo. Porém, a comunicação de lá para cá é muito mais veloz, muito mais imediata, muito mais pronta. Está bem? Tudo bem ou não? Tudo bem.
Tá fácil até aí? Tá fácil? Vamos dar uma complicadinha então? Vamos ou não? Qual que é o próximo item lá? Hein? Peso específico. Lembram-se das aulas de física? Todo mundo lembra, não lembra? Claro que lembra, gente. Hein? Claro que lembra. Matou essa aula? Eu faltei nessa aula, né? Faço nem questão de lembrar. Pois é, mas o que é peso específico? Lembram-se que ciência, doutrina espírita é ciência, filosofia e religião? Lembram-se disso? Lembram do tripé? Pois bem, o que é peso específico? O que é densidade, gente? Olha lá, a palavra peso específico, a expressão peso específico, está lá em confronto com mundo espiritual, o plano espiritual. Para onde é que nós vamos quando nós desencarnarmos? Hein? Para onde? Para onde? Qual? Ai, gente, uma coisa tão fácil dessa de responder, vocês ficam... fizeram quase um coro. Essa parte é fácil. Quer ir para o céu, aí, ó. Pronto. Lembra-se lá da frase anterior? Todos os espíritos sonham com um estado melhor. Isso é natural, todos nós queremos. Na verdade é o seguinte, eu vou te defender, viu? Só você falou, mas todo mundo pensou. O pessoal não falou não, mas todo mundo pensou a mesma coisa. Não é? Hein? Nosso lar. Nosso lar? São pretensões. Vocês querem ir para o nosso lar, gente? Querem ir para o nosso lar? Agora sério, sem brincadeira, querem ir para o nosso lar? Vocês ficariam felizes, satisfeitos se fossem para o nosso lar? Ficariam? Você sabe o endereço de nosso lar? Para ir para algum lugar a gente tem que ter um endereço, não tem? Você sabe o endereço do nosso lar? Liga o GPS. Você sabe o endereço do nosso lar? Vou contar para vocês o endereço do nosso lar. Preste atenção, preste atenção. André Luiz, quando escreveu o livro Nosso Lar, ele estava escrevendo a maneira, a forma, a metodologia de todos nós alcançarmos aquela cidade. Entenderam isso? Preste atenção, da introdução do livro, da capa do livro, da introdução até a última palavra. Ele desenha para nós, ele mostra para nós, escreve para nós tudo o que precisamos fazer para chegarmos a uma colônia como o Nosso Lar. Sobre critérios de comportamento, de trabalho, de alimentação, de relação social, de espiritualização, de mudança, de renovação de pensamento, de perdão, né? Porque o André Luiz encontrou um homem deitado na cama dele, isso é fácil, não é, gente? Isso é coisa light, não é? É ou não é? Entende? Mas se ele não perdoa ou não compreende, ele não volta para o nosso lar. Percebe? Percebem que ele escreveu para nós o endereço, com tudo, até o CEP ele colocou lá. É capaz de ter escrito até a linha de ônibus que a gente tem que pegar lá para chegar no lugar. Tá bem? Querem ir para o nosso lar? Pensem naquele livro, estudem aquele livro, pratiquem aquele livro, coloquem aqueles ensinamentos em ação. E aí, dentro da lei divina, não é pedir favor não, dentro da lei divina, o plano espiritual que nós mereceremos será aquele. Fácil, não é? Resolveu o problema ou não? Entendeu? Tá bem? Vamos começar agora então? Não é? Pois bem, peso específico. Vocês estão me enrolando. Peso específico. Densidade. Alguém tem algum exemplo, alguma coisa para me falar sobre densidade? Sobre peso específico? Eu acho que depois de desencarnar, a gente tem que conhecendo o nosso peso, que é específico para nós. Acho que é mais ou menos essa linha aí. Vocês veem lá aquela fórmula? Aquela fórmula, na verdade, aquela primeira letra lá, aquele I lá, é só uma simbologia porque não tinha lá no computador, né? O peso específico é igual a massa dividido pelo volume. Ó, começou a melhorar, não melhorou? Melhorou ou não? O peso específico é a massa dividido pelo volume. Vamos lá? Vamos devagar? Vamos devagar. Nós vamos pegar uma garrafa PET de 2 litros. É PET que chama garrafa de refrigerante de plástico, não é? 2 litros, tá bem? Nós vamos encher ela de bolinhas de isopor. Tá legal? Tá? A garrafa tem, tampa ela direitinho, a garrafa tem um peso, não tem? Ela tem um volume definido, não tem? Ela tem um volume definido e ela tem um peso. Quando eu coloco o peso dividido pelo volume, eu vou achar a densidade desse corpo. Eu pego essa garrafa e jogo ela na água. O que acontece? O que acontece, gente? Vocês estão em dúvida, gente? Façam isso amanhã cedo, gente. Façam isso.
Boia, não boia, gente? Pois é. Eu vou destampar a garrafa, jogo as bolinhas de isopor fora e encho ela de bolinha de chumbo. Hein, gente? Tampei direitinho, joguei lá na água. O que acontece? O que aconteceu, gente? O volume não é o mesmo? Olha lá, o volume. Ficou o mesmo, não ficou? O que eu acrescentei? Eu acrescentei massa. Muita massa, mas muita massa. Quando eu acrescentei muita massa, o peso específico dela foi lá para cima, não é? O que é densidade? Quando eu pego uma garrafa pesada com chumbo e jogo na água, o material que está dentro da garrafa é tão denso, aquele corpo é tão denso, que ele vai descer até encontrar um ambiente onde a densidade é similar à daquele corpo. Entendemos isso ou não? Quando eu pego a garrafa de isopor e eu jogo ela na água, ela é tão leve que ela vai flutuar até encontrar um plano espiritual relativo ao peso específico daquele corpo. Entendemos isso ou não? Quando nós desencarnarmos, para onde é que nós vamos? Agora eu fiquei decepcionado. Fiz todo um teatro, achando que todo mundo ia lá pro nosso lado. Vocês ficaram em dúvida, né? Imaginando que bolinha que é assim. Na verdade, comer muita bolinha de isopor. Percebam o seguinte. Quando o pensamento do homem, quando o pensamento da criatura está voltado para as coisas materiais, ele está alimentando-se daquela energia. É fácil de entender isso? Tá bem? Ele está alimentando da raiva, alimentando da disputa, alimentando da correria, alimentando das angústias naturais do mundo físico. Ele está comendo aquilo, está sorvendo aquilo. Naturalmente o seu corpo está agregando matéria. O perfil é o mesmo. Ele sobe na balança, o volume é todo o mesmo. Mas ele está agregando matéria. Entendemos? Agora, se ele caminha durante a vida cumprindo com suas obrigações de cidadão, mas refletindo sobre a espiritualidade, preocupado como está agindo com o semelhante, ele está usufruindo, absorvendo a energia, o material, o alimento mental que vem do Pai, que é muito mais sutil, muito mais leve. Quando ele desencarna, ele vai para o ambiente natural dele. Quando o outro desencarna, ele vai para o ambiente natural dele também. Percebe? Não é mágica, não é milagre, não é nada de diferente, é lei. Entendem isso? É lei. Diz assim, se você agregou muita matéria ao seu corpo espiritual, o seu mundo, porque a lei diz o seguinte, você sempre vai ter chão debaixo dos seus pés. Você sempre vai ter céu em cima da sua cabeça. Entendemos? Se nosso peso específico é muito, nós vamos abaixando até encontrar um solo que sustente o nosso peso. Se o corpo perispiritual se sutilizou, ele vai subir até o momento em que ele também encontre sustentação para seus pés. Percebemos isso? Tudo bem ou não? Estamos falando sobre o que, gente? Sobre desencarnação. Lembram-se, não? Esqueceram, né? Quer que volta lá no primeiro slide, não? Tudo bem aí? Alguma questão, alguma pergunta? Quando nós alimentamos bem aqui no mundo físico, quando a gente come coisas saudáveis, o médico vai lá, tira um pouquinho de sangue, bota lá no laboratório e vê o reflexo daquela alimentação saudável. Não é isso? Se a gente ingere uma coisa que é ruim, faz muito mal para a gente, ou você está doente, ele vai lá, tira o sangue e fala, realmente a coisa aqui não está boa não. Não é? Ele detecta isso no instrumento, não é? Pois é o mesmo critério para o alimento espiritual. O nosso principal alimento chama-se alimento mental, alimento espiritual. Aquilo que nós absorvemos continuamente uns dos outros encarnados e uns dos outros entre os mundos vários da vida. Percebe? Esta ingestão, porque o alimento físico sustenta o corpo físico. O alimento espiritual organiza e ajuda o espírito e o corpo perispiritual. E é isso que nós vamos carregar conosco. Tá legal? Tudo bem ou não? Deixei vocês em depressão? Vocês estão tristes, calados?
Qual que é a massa que o espírito, na hora que ele encarna, está com ela? Porque se ele não tem... É uma criança. Qual é a massa, gente, que o corpo perispiritual do reencarnante tem? Essa é a sua pergunta, não é? Qual é a massa que o corpo perispiritual do reencarnante tem? Depende das suas ações. Hein? Depende das suas ações. Por que depende das suas ações? Porque é o peso que vai identificar aquilo. Nós sempre temos, nós precisamos sempre lembrar do seguinte, não podemos perder essas referências. O corpo perispiritual é um reflexo imediato do campo mental. Se o espírito é um espírito complexo, complicado, o corpo perispiritual dele trará os mesmos característicos que a mente dele. Se é um espírito espiritualizado, o corpo perispiritual também refletirá isso. Tá bem? Pois não. Tudo bem? Então tá legal. Vamos lá. Vamos dar uma complicadinha mais? Pode complicar mais? Não? Aí pode, né? O que é aquele palavrão lá? Histólise e histogênese espiritual. Não sei. Também não sei não. Também não faço nem ideia. Você se lembra quando vocês estudaram biologia lá no primeiro ano do segundo grau? Não. Lembra não? Lembro não. Pois é. Histólise quer dizer destruição. Histogênese quer dizer construção. Tá bem? André Luiz arrumou, fabricou, né, esta expressão, histogênese espiritual. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês. O nosso corpo perispiritual, quando nós desencarnarmos, ele será exatamente como esse aqui? Sim ou não? Sim ou não? Resolve? Sim. Pra mim é sim. Sim. Hein? Pelo menos pelo que eu tenho visto Depende. até hoje é sim. E as inúmeras mutações perispiríticas que nós ouvimos falar? E os espíritos que nós recebemos nas mesas mediúnicas que estão doentes, sangrando, metamorfoseados? E os anjos? E os anjos, os espíritos santos que aqui estiveram? O corpo perispiritual deles é igual ao físico? Será que é razoável nós pensarmos, nós vamos lá já já. Será que é razoável nós pensarmos que o Chico Xavier, podemos falar do Chico, não podemos? Que o Chico Xavier tinha um estômago para ele comer, comida física. Será que ele tem esse mesmo estômago lá? Come a mesma comida física lá? Não é assim. Será que o corpo perispiritual é o mesmo que o corpo físico? Não é nesse sentido. Pois, Não é assim. Mas os alimentos é de líquido, é de água, de energia, não é de coisa física. pois não. Eu acho que isso vai depender do estado mental e suas ações de cada um, de cada espírito, cada. Cada espírito vai traduzir uma realidade diferente, não é isso? Do que ele pensa, do que ele gosta. Não é? Nós não estávamos ali falando sobre peso específico agora? Às vezes a pessoa está bem vestida, né? Está bem posta na sociedade, é respeitado, é aplaudido na sociedade, mas o corpo perispiritual dele está numa situação delicada, não é? Vocês se lembram do livro Entre a Terra e o Céu? Quem já leu aqui o livro Entre a Terra e o Céu? Já leram? Já leram? Já leram? André Luiz entra na casa de um médico para ajudar lá. Aí está a esposa dele, não vamos falar da esposa, não, isso vai dar complicado. Melhor mudar de assunto. Vamos mudar de assunto. Vai dar errado. O corpo perispiritual, às vezes, em muitos casos, não corresponde ao corpo físico. Por quê? Porque o corpo físico, ele demanda tempo para ser mudado, é uma matéria pesada, densa, e ele não responde na velocidade dos pensamentos da criatura. A criatura demora tempo para imprimir no corpo físico aquele retrato do seu campo mental. No campo espiritual, não, isso é imediato. Isto é imediato. O que é a histólise? A histólise é similar a um processo de uma borboleta. Como é que uma borboleta nasce? Conta pra mim. Vocês são biólogos também, não são? Além de físicos, bom, já falamos de matemática, de física, agora é biologia. Como que uma borboleta nasce, gente? Como que é? Peraí. Deixa eu olhar para um só. Ovo, lagarto. Ovo, lava. Né? Primeiro a lava, depois a lagarta.
Depois entra no casulo e depois ela se transforma, não é? O corpo final da borboleta, parece muito com a larva? Não. Parece com a largata? Não. É largata ou largata? Lagarta. Hein? Lagarta, né? Parece com a lagarta? Parece? Não, por que não? Porque houve uma transformação, houve uma histólise, houve uma destruição de alguns tecidos, de alguns órgãos, e esta matéria desse tecido destruído, importante nós pensarmos nisso, não a perda, mas a matéria do tecido destruído, houve a produção, a formatação de um novo corpo, de uma nova estrutura. Tudo bem ou não? Nós pegamos, o animal, a larva, destrói alguns tecidos, esses característicos principalmente ocorrem no âmbito da digestão, do processo digestivo e do processo muscular. Ele transforma aquela energia, aquelas células, em um outro tipo de corpo, em um outro tipo de manifestação. Tá legal? O processo da desencarnação, ele não é igual, mas ele é similar. Nós não precisaremos, ou potencialmente, não precisaríamos mais do processo digestivo como temos aqui. Potencialmente, não precisaríamos do processo muscular como temos aqui. Potencialmente, não precisaríamos do processo reprodutivo como temos aqui. Então, esses aspectos, principalmente no aspecto da alimentação e no aspecto da reprodução, estômago e genésico, que são os dois grandes vilões aqui para nós encarnados, eles podem sofrer alterações significativas, tanto para lá quanto para cá. Percebe? A histogênese é a transformação de um órgão no mundo físico, a destruição dele e a transformação daquela energia, que é uma energia, em outro tipo de órgão, em outro tipo de sistema que será usado no mundo espiritual. Tá legal? Vamos lá. Vamos lá que a gente vai entender um pouco mais aqui. Vamos ver o que tem aqui. Esse assunto é um assunto que está lá no livro Evolução em Dois Mundos. Conhece esse livro? Sim. Conhecem? É um livro, mas pensa num livro maravilhoso. Pensa numa coisa fantástica. Esse passou dos limites da expressão. É um livro ótimo para nós sentarmos, ler e estudarmos juntos. O que nós fazemos numa reunião que nós temos? Nós pegamos uma parte, um texto desse livro, lemos ele todinho. Depois que lemos todo, voltamos ao início do texto e lemos parágrafo por parágrafo e vamos conversando sobre aquilo. Gente, mas é uma maravilha. É uma maravilha. Vamos lá. Histogênese espiritual. São dois slides. Nós vamos ler os dois, depois voltamos aqui, tá bem? Chega assim o momento em que se imobiliza na cadaverização. O texto começa com a criança nascendo. Ele nasce, transcorre a vida, chega à senectude, chegou o momento de ele desencarnar. Diminui a alimentação, diminui o tônus vital, ele tem mais dificuldade de ver, de interagir com as pessoas, a mente dele está um pouco lá, um pouco aqui, aquele processo que a gente conhece, pelo processo da desencarnação de forma natural. Tá legal? Então ele deitou-se e o corpo não levanta mais. Chega assim o momento em que se imobiliza na cadaverização, mumificando-se à afeição da crisálida, mas envolvendo-se no imo do ser com os fios dos próprios pensamentos, conservando-se nesse casulo de forças mentais, tecido com as suas próprias ideias reflexas, dominantes ou secreções da própria mente, durante um período que pode variar entre minutos, horas, dias ou meses ou decênios. Vamos ver se muda. Vai mudar? Ou não? Será que eu estou apertando o negócio certo aqui? No ciclo de cadaverização da forma somática do corpo físico, sobre o governo dinâmico de seu corpo espiritual, padece extremas alterações que, na essência, correspondem à histólise das células físicas, ou seja,
destruição das células físicas, tá bem? Ao mesmo tempo que elabora órgãos novos pelo fenômeno que podemos nomear, por falta de termo equivalente, como sendo histogênese espiritual, aproveitando os elementos vivos desagregados do tecido citoplasmático a que se mantinham, até então, ligados à colmeia fisiológica, entregue ao desequilíbrio ou à decomposição. Meus irmãos, vamos voltar ao slide anterior? Chega assim o momento em que se imobiliza na cadaverização, mumificando-se a afeição da crisálida, mas envolvendo-se no imo do ser com os fios dos próprios pensamentos, reflexo ou de suas próprias ideias reflexas dominantes ou secreções de sua própria mente. Vocês já ouviram falar, já leram aquele fato em que no momento do desenlace, da desencarnação, o espírito volta toda a sua fita da vida inteira e começa, ele vai lá no início que ele nasceu, né? E começa a desenrolar aquele cartucho de fita para rever novamente? Sim. Hein? Olha o que ele está dizendo ali. Entenderam isso? Olha o que ele está dizendo ali. Vamos pensar assim. É um momento importantíssimo para o ser, para todos, não para um, para todos. É um momento único. Como nós brincamos dizendo aqui no início, nasce sozinho e morre sozinho. Ele pode ter despedidas no mundo físico, ele pode ter recepção no mundo espiritual, mas no trânsito é ele, sozinho. Nesse momento único, em que milhões de conjecturas, de ideias, de pensamentos, de certezas e dúvidas permeiam pela sua mente, ele vai encontrar essencialmente com ele mesmo. É o momento da reflexão sobre a sua própria individualidade. Naturalmente, o fio, a fita da vida se desenrola. E aí, meus irmãos, nós vamos viver tudo novamente. Tudo novamente. Percebem? Vamos passar em algumas horas o fio de 50, 70, 80, de 100 anos de história. Tudo bem até aí? Tudo bem. Agora, tecido com as suas próprias ideias reflexas dominantes ou secreções da própria mente. O que nós carregamos para o mundo espiritual? Conhecimentos, experiências. Conhecimentos, experiências, sentimentos, bem? As vivências, boas ou más. O que mais? Todas as experiências que nós passamos na vida, todos os sorrisos que nós disseminamos, todas as lágrimas que nós fizemos brotar, todas as emoções que nós produzimos nos outros, todo bem e, infelizmente, todo mal que nós produzimos. Sabe o que vai definir o mundo espiritual nesse momento? Aquelas gravações que mais forem importantes para o espírito. Vocês já viram aquele disco de vinil que arranha? O CD também arranha, não arranha? O CD arranha, não arranha? Né? O que acontece quando ele arranha? Fica ali repetindo a mesma coisa, não é? É exatamente o que acontece conosco. Quando nós encontrarmos, nesse momento de rebobinar a fita, quando nós nos encontrarmos com alguma afeição que cultivamos e com algum respeito que devemos ao outro, que dedicamos ao outro, esta reciprocidade, esse carinho, esta afetividade, este momento de alegria, ou esta vida de alegria, ela repercutirá dentro de nós e me fará bem, como me fez bem no momento que estava sendo vivido. Entendem? João Evangelista escreve assim, escreveu assim, lá no livro Apocalipse. O que o homem escreve no livro da vida jamais será apagado. O que nós fazemos na nossa vida, cada ato, cada minuto, nunca mais será o mesmo. O tempo que nós gastamos aqui, nossa, acabou já. O tempo que nós gastamos aqui, ele é um tempo único e ele se refletirá, ele se reproduzirá em nossas vidas por incontáveis vezes ao longo da nossa existência carnal. Entende? Quantas vezes nós vamos lembrar do dia de hoje? Quantas vezes vamos contar o dia de hoje? Quantas vezes vamos meditar sobre o dia de hoje? E no momento da nossa reencarnação, esse dia de hoje, esse momento de agora, ele também passará pela nossa mente.
Porque esse momento, essa hora que ficamos aqui, nós podíamos estar bebendo, podíamos estar nos drogando, podíamos estar nos prostituindo, podíamos estar matando alguém. Tem alguém impedindo vocês aqui de fazer alguma coisa errada? Tem alguém subjugando vocês a ficarem sentados na cadeira? Percebe? É uma opção nossa. Como é uma opção, eu vou passar por esse momento sentindo o bafejo, a alegria, o sabor, o calor das mentes todas que estão aqui. Entende? Da mesma forma, quando eu distribuo arrogância, quando eu distribuo prepotência, quando eu distribuo disputas desnecessárias no mundo físico, quando eu contrario ou quando eu faço brotar angústia nos outros, nesse momento eu também sentirei essa angústia. Eu também sentirei essa angústia. O homem diz coisas que o próprio homem ainda está longe, muito longe, de conceber a grandiosidade do que ele fala. O homem fala assim: o criminoso sempre volta ao local do crime. Nós talvez pudéssemos dizer que o criminoso nunca sai da cena do crime, até ele se regenerar. Porque naquele momento em que ele rebobina a fita e percorre o disco de vinil, o disco de CD, está arranhado naquele lugar. E ele fica ali. Entendeu? E ele fica ali. A energia, a tragédia, as lágrimas, o sofrimento, as dores, a cena, todo aquele cenário está com ele ali e ele está desencarnado. Corpo perispiritual com peso altíssimo, mundo espiritual baixíssimo. Percebe? É mágica, gente. É mágica. Tem alguma mágica nisso? Ele pensa no fato, aquele fato promove uma reflexão, ele alimenta daquela reflexão e continua pensando, e assim sucessivamente. Compreende? Chama-se circuito fechado da mente. A mente tem dificuldade de sair daquele ambiente, até que aquelas energias deletérias, até que com o passar às vezes de como é que ele disse lá? Dias, meses, decênios, séculos, quiçá, ele consegue se libertar daquelas energias, exaurir aquelas energias ruins, e aí então ele consegue perceber a ajuda exterior que está tendo. Tudo bem? Tá bem? Nosso campo mental é que vai moldar, o nosso campo mental é que molda a nossa vida física continuamente. A sua casa, a sua roupa, a sua vida, sua família, seu lazer, a sua vida é reflexo do que você pensa e do que você sente. O mesmo critério e com muito mais intensidade se relaciona ao mundo espiritual. Tá legal? Tudo bem ou não? Ficamos preocupados? Bom, então vamos à frente, né? A gente não está preocupado mesmo, né? Então vamos lá. Vamos ver o que tem aqui, mas o nosso horário já acabou também. Bom, nós íamos falar sobre a desencarnação do Dimas, mas como o tempo acabou, nós vamos sugerir a vocês que leiam o livro Obreiros da Vida Eterna, tá bem? Na verdade, esse livro trata de 4 processos de desencarnação. Tem um filme no YouTube que mostra... Nosso irmão Costa está lembrando aqui, tem um filmezinho pequenininho, né? Rapidinho, né? Que mostra no YouTube. Eu nunca vi o filme, mas que fala um pouco sobre esse assunto, tá bem? Este livro fala de 4 processos de desencarnação. São 4, e curiosamente, um é espírita, 2 são espíritas, um é católico, o outro é protestante, não é isso? Não é? Que são pessoas assim maravilhosos, processos de desencarnação acompanhados pela espiritualidade maior. Então são espíritos que merecem esse acompanhamento. Um detalhe, já que nós falamos sobre espíritos que merecem um acompanhamento do mundo maior, todos os espíritos merecem acompanhamento de alguém lá no mundo espiritual? Todos os desencarnes merecem? Merece ou não? Sim. Vou fazer uma pergunta a vocês. O mentor espiritual de quem está desencarnando está sempre lá perto dele quando ele vai desencarnar? Tá? Então por que ele vai para a Zona Umbralina às vezes? O mentor distraiu, piscou o olho, foi tomar um café? Necessidade. Hein? Apeso específico. Veja bem. O mentor espiritual está sempre lá, não só ele, mas muitos bons espíritos estão lá próximo dele quando ele está desencarnando. A questão é, ele que está desencarnando não vê. O mundo espiritual dele, a concepção de vida, de comportamento dele, não permite, oblitera as suas percepções auditivas, visuais, sensitivas, e ele não consegue ver os espíritos que estão ali.
para ajudá-lo. Porém, vê outros que estão ali para fazerem mal para ele. Né? Tá bem? Exatamente. Meus irmãos, vamos falar sobre isso aqui rapidamente? Na desencarnação de Dimas, primeiro o Jerônimo começa desligando os plexos que eles chamam de vegetativos. Vegetativos é principalmente no campo da sobrevida do corpo físico, tá bem? Alimentação e distribuição dessa energia. Quando ele desliga o campo vegetativo, imediatamente os membros eles se tornam gélidos, frios, tá bem? Quando o Jerônimo faz isso, o André Luiz observa que do umbigo do Dimas flui uma substância leitosa, esbranquiçada. A próxima etapa que o Jerônimo faz é desconectar o campo emocional do Dimas, que é ligado ao coração. Desligou o coração, novo fluido esbranquiçado também exala o fluido do corpo físico dele. Aliás, do corpo físico dele. A última etapa é quando ele quebra o laço que une a fossa romboidal, que fica na nossa nuca. Quando ele quebra esse elo, flui da mente dele, ou sai da mente dele, uma luz, que no caso do Dimas era violeta. Esta luz violeta absorve as outras emanações esbranquiçadas que tinham sido liberadas antes, aglutina todas elas e gradativamente o corpo físico do Dimas está aqui, começa a se formar em cima daquele corpo físico, o seu corpo perispiritual. No caso dele, exatamente na mesma condição, na mesma semelhança que era o corpo físico. Tá bem? Esta luz, esta energia que condensa as energias anteriores e forma o seu novo corpo perispiritual, fica, segundo André Luiz, alguns palmos acima do corpo físico, ligado ainda ao corpo físico. Ele não foi totalmente desligado, ligado ainda ao corpo físico. Mas o Dimas já está desencarnado. Aquele cordão que une ainda o corpo perispiritual e o físico permanece com ele até o dia seguinte, ou seja, durante o processo do velório, tá bem? Para no outro dia ser desconectado definitivamente. Por que que permanece esse cordão, hein, gente? Para quê? Para quê? É porque o corpo perispiritual tem que transmitir algumas energias materiais para o corpo físico. E o corpo físico ainda tem que levar algumas emanações espirituais para o corpo perispiritual. Esse fluxo energético, ele não é interrompido durante boa parte do tempo, até que no outro dia o Jerônimo chega lá, desconecta ele e leva ele. Está bem? Meus irmãos? Pois não. Pois não. E se a pessoa for queimada antes de ser desligado aí desse... E se ele for cremado antes de ser desligado? Ele vai ser desligado. Vai gritar muito. Hein? Vai gritar de dor, ser queimado junto também? Não vai não, gente. Não vai não. Isso não acontece. Tá bem? Nós precisamos pensar e confiar que os espíritos superiores nos conhecem a todos. Sabem da nossa potencialidade, das nossas necessidades. Aqueles que doam órgãos, aqueles que são cremados, o que tem o corpo físico cremado, aqueles que desencarnam por processos às vezes mais abruptos, todos, do primeiro ao último, têm assistência, tá bom? O mais importante para nós pensarmos em desencarnação, o ponto vital para nós pensarmos em desencarnação, e foi onde nós quisemos fortalecer bastante para nós hoje, está no campo das nossas ações no dia de hoje, tá bem? Nós hoje, momento a momento, instante a instante, estamos construindo o que vamos passar lá na frente. Tá bem? Meus irmãos, muito obrigado pela atenção. Desculpem pela insensatez às vezes, né? E o convite é sempre para nós continuarmos estudando. Tá bem? Que Jesus nos abençoe.